Na verdade, o que acontece? Nessa época, o Brasil ia muito mal. O Brasil ia muito mal. A crise de 29 tinha colocado a economia, que era uma economia agroexportadora, em xeque. O país estava tentando se recuperar disso. Em 1930, era ano de eleições, e pela lógica que existia na época, como é que funcionava na República Velha as eleições? Era a República do café com leite, lembram? Primeiro, um ano era Minas, 4 anos depois era São Paulo, depois Minas, depois São Paulo. Havia um rodízio entre eles. Em 1930, quem governava o país era Washington Luiz. Ele tinha que indicar um sucessor. Como ele era paulista, ele teria que indicar um mineiro. Só que o Washington Luiz fez o quê? Descumpriu o acordo. Ele não quis indicar um mineiro. Ele indicou um paulista, Júlio Prestes, para ser o seu sucessor. E aí, a elite entrou em polvorosa. Veja, a elite agrária já estava sofrendo o impacto da crise de 29, que era um impacto tremendo na economia. Como se não bastasse o problema econômico que o país estava vivendo, tinha agora uma crise política. Por quê? Porque o acordo que tinha vigorado desde o começo da República Velha, desde o período de Campos Sales, estava sendo rompido. Estava sendo rompido. O que o Washington Luiz pensava? Bom, como ele estava com o poder, ele era o rei da cocada na época, ele imaginava que ele ia acabar impondo a sua vontade. Mas não foi isso que aconteceu. Do Rio Grande do Sul, veio um candidato das elites agrárias do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, que tinha apoio do paraibano João Pessoa, e eles tiveram e conseguiram o apoio das elites agrárias de Minas Gerais. Minas, Rio Grande do Sul e a Paraíba se juntaram e criaram a Aliança Nacional. E eles lançaram um candidato de oposição ao candidato de Washington Luiz, que era Júlio Prestes. E o candidato de oposição que eles lançaram era justamente o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, ele aparecia como um candidato que trazia uma grande oportunidade de virada no regime. Por quê? Porque, embora ele também viesse de grupos minoritários das elites agrárias, Getúlio Vargas tinha algumas diferenças em relação ao seu projeto, em relação ao projeto que era o projeto do Washington Luiz. Principalmente porque Getúlio Vargas propunha que, após a crise de 29, se instalasse no Brasil uma industrialização para substituir as importações que não iam mais acontecer. A burguesia industrial, que ainda estava começando, emergente naquela época, viu em Vargas uma oportunidade de crescer e de se impor. Por outro lado, também estava surgindo e começando a crescer uma classe operária. E essa classe operária, ela foi seduzida pelo discurso de Vargas, que era o seguinte, que se ele fosse presidente da República, haveria uma mudança nas políticas trabalhistas, como de fato, vocês vão ver, houve depois que ele se elegeu. Bom, com tudo isso, havia uma disputa política muito acirrada entre, de um lado, Washington Luiz com o seu candidato Júlio Prestes, do outro lado, a Aliança Nacional com o seu candidato Getúlio Vargas, e que tinha como vice o paraibano João Pessoa. Tá? Bom, toda hora eu erro. Nessa época, como eu já falei para vocês, o Brasil ainda funcionava como se fosse uma economia agroexportadora, que nem era na época da colônia. Monocultura,
produção de uma única produto em larga escala, latifúndio, grandes propriedades de terra e trabalho escravo, basicamente. Na medida em que o sistema foi se modificando, o que acontece? O trabalho escravo, com a abolição, vai sendo substituído pelo trabalho imigrante. Os latifúndios permanecem. E a monocultura da cana-de-açúcar foi substituída pela monocultura do café. Então, a gente tinha ainda uma lógica que tinha havido algumas mudanças, mas, no essencial, a economia continua do jeito que ela era antes. O poder muito concentrado na mão das elites agrárias, desde o início do Império. Ora, o que é que o Getúlio Vargas estava dizendo? Que isso tinha que mudar. Ele era a proposta de mudança desse sistema. Bom, no século XIX, quando o Brasil entra no circuito da produção cafeeira, o que vai acontecer? Essa estrutura não se modifica, como eu falei para você. Apesar do dinamismo que o café tem em relação à cana, porque tem uma estrutura de distribuição, de escoamento dessa produção. Então, há uma maior diversificação econômica, mas não muita. Enquanto o mundo funcionava do jeito que estava e não estava em crise, tudo bem, vocação agrícola, beleza. Quando a crise de 29 colocou em xeque esse modelo, o surgimento de uma liderança dizendo precisamos começar a investir na industrialização, precisamos começar a repensar as relações trabalhistas, trouxe uma mudança fundamental. Aliás, por que era também importante repensar as relações trabalhistas? Porque também havia interesse de Vargas de que o Brasil começasse a ter também um mercado consumidor. Ora, bom, tudo isso daí está acontecendo, vem a crise de 29, ela vai ter reflexos terríveis, tá? A situação vai ficar difícil, há uma queda brutal nas importações, há uma queda no preço do café, tá? Tudo isso está acontecendo, tá? E aí Vargas começa a crescer, porque ele apresenta uma alternativa e estão em disputa. Estão em disputa, a eleição vai acontecer, tem dois modelos ali, o projeto de Vargas industrializa e traz os trabalhadores, de certa maneira, dentro do processo, o projeto do Júlio Prestes é a continuidade do sistema agrário, tá? Isso está em jogo. Isso está em jogo. Mas aí surge um problema. Surge um problema. Qual é o problema? O problema é que essa disputa vai ficando acirrada e vai ter as eleições. Getúlio Vargas vai ter uma votação extraordinária, 870 mil votos. Uma votação que nunca a oposição teve, até porque, na época da República Velha, você sabe como é que funcionava a eleição. Era tudo à base de fraude, era tudo à base do voto de cabresto. Então, essa lógica estava colocada. Mas aí, Júlio Prestes teve 1 milhão de votos. E se elegeu. E se elegeu. E a Aliança Nacional teve que colocar o rabinho entre as pernas para voltar para casa. Mas, nesse meio tempo, aconteceu o seguinte. Lá na Paraíba, um inimigo político do João Pessoa deu um tiro nele, assassinou ele, por razões que não tem nada a ver com a política. O João Pessoa, esse João Dantas tinha um caso com uma mulher, e o João Pessoa era dono de um jornal, e eles eram inimigos políticos, então ele pôs no jornal a história, aquilo virou um escândalo. Aí um dia ele estava tomando num café lá na Paraíba, chegou o João Dantas e deu um tiro nele. Um crime passional, né? Só que acontece o seguinte, aquele crime aconteceu num momento propício para o Vargas. O que aconteceu? A Aliança Nacional saiu com o discurso de que, na verdade, quem tinha causado a morte de João Pessoa era quem? Washington Luiz. E aí, no dia 24 de outubro,
sob o pretexto de que Washington Luiz estava utilizando da violência como instrumento político, Getúlio Vargas vai dar um golpe e vai tomar o poder. Quer dizer, ele perde as eleições, mas ele dá um golpe e assume o poder em 24 de outubro de 1930. E aí, esse episódio, que é conhecido como a Revolução de Vargas, vai mudar a história do país. Nos anos seguintes, o Brasil vai começar um processo muito rápido de industrialização. De fato, os operários vão começar a surgir como aliados estratégicos de Vargas no poder. Um dos seus principais aliados, Lindolfo Collor, que era avô desse Collor, que foi presidente da República, mas que não tinha nada a ver com o Neto, era uma outra figura, né? Começou a investir, foi ministro do Trabalho de Vargas, né? Naquelas bandeiras que Vargas tinha, e aí salário mínimo, carteira assinada, tudo mais. Então ele começou a formar uma base popular de apoio e sustentação para ele na sociedade. E assim o Brasil deu uma virada, né? O Brasil, de uma economia agroexportadora exclusivamente, passa a se tornar uma economia de industrialização, de substituição de importações, e na medida que o tempo vai passando, o Brasil vai rapidamente se industrializando e cada vez mais vai se industrializando, de tal maneira que 40 anos depois que Vargas faz essa revolução, nós vamos ter uma inversão total. A população vai estar morando na cidade, o trabalho vai ser fundamentalmente o trabalho industrial, o trabalho do campo vai ser colocado e vai se tornar um trabalho secundário, a economia agroexportadora passa a ser uma economia industrial, tá? E o Brasil vai mudando. Portanto, a crise de 1929 teve um impacto tremendo. Por quê? Porque se não tivesse acontecido essa crise e o modelo dos fazendeiros da época não tivesse entrado em xeque, nunca teria havido uma mudança fundamental nesse país ao ponto dele dar essa virada nos anos 30, que vão ser estratégicas, inclusive, para a organização do país nos anos seguintes. Enfim, é dessa mudança que nós queríamos tratar hoje. Os reflexos da crise de 29 na história do Brasil. Bom, isso era o tema que eu tinha planejado para hoje, e eu estou, na verdade, apresentando um material que eu vou publicar lá no blog de vocês. Esse material vai estar contido, vai conter algumas coisas. Vai ter lá um link para vocês entrarem no canal do Eduardo Bueno e assistirem a aula que ele dá sobre a crise de 29 e o impacto disso na história do Brasil. E eu elaborei um formulário também para vocês copiarem e responder algumas questões com base no que vocês ouviram, ok? E aí, na semana que vem, depois que vocês responderem, eu mando também a correção para vocês copiarem a correção, e aí a gente faz uma aula em cima disso. Perfeito? Bom, gente, era isso que eu tinha planejado para hoje. Agora vamos terminando. Vou pedir a vocês para reagirem aí com as reações para mim saber qual a avaliação que vocês têm da aula de hoje. Bom, então penso que está bem claro, né? Está bem claro o material aí, né? Eu vi que o Cauã e o Estevão chegaram também, né? Eu vou pôr a chamada lá já já. Perfeito? Então por hoje é só. Muito obrigado pela presença e pela participação. Beijão, até a próxima quarta-feira, ok? Tchau, professor. Tchau, Tchau, tchau. professor.